Tu sabias que há um tesouro enterrado em Cabo Delgado que ninguém ousa falar com todas as letras? Um tesouro que não brilha como ouro nem reluz como diamante, mas que vale milhões e pode mudar o destino de um país inteiro? Estamos a falar do grafite de Cabo Delgado, um dos minerais mais cobiçados do século XXI. O que muita gente não sabe é que este recurso, discretamente extraído do solo moçambicano, é fundamental para a produção de baterias de lítio usadas em carros elétricos, smartphones e sistemas de energia renovável. Mas por trás dessa aparente bênção esconde-se uma verdade chocante. Quem está realmente a lucrar com esta riqueza? E por que razão o povo local continua a viver na pobreza absoluta, enquanto toneladas desse mineral saem todos os meses do país? Fica conosco porque a história que vamos contar vai fazer-te ver Cabo Delgado com outros olhos. Se estás curioso para descobrir o que se passa nas sombras da exploração do grafite, deixa já o teu like e subscreve o canal. Isto é só o começo. Nos distritos de Balama e Montepuez, empresas multinacionais estão a operar com uma rapidez impressionante, cavando, triturando e transportando grafite em quantidades que impressionam até investidores internacionais. Mas há um detalhe que poucos notam. As comunidades locais quase não participam desse processo. Em vez de desenvolvimento, o que se vê são aldeias isoladas, sem água potável, sem energia, sem escolas funcionais. A promessa de empregos sustentáveis transformou-se em contratos temporários, mal pagos e sem direitos laborais garantidos. Enquanto isso, os comboios carregam toneladas de grafite com destino a fábricas na China, na Europa e nos Estados Unidos. As estradas por onde passam os caminhões estão esburacadas e o pó que se levanta contamina o ar e a saúde das famílias vizinhas às minas. Repara nisto. Cabo Delgado é hoje um dos principais exportadores de grafite do mundo, mas continua a ser uma das províncias mais pobres de Moçambique. Isso não te parece contraditório? Já te perguntaste por que tanta riqueza sai do nosso solo, mas a miséria continua a ser o que entra nas nossas casas? Segue conosco, porque a resposta pode doer. O processo de extração no grafite não é limpo. Requer uso intensivo de água, gera resíduos tóxicos e deixa crateras abertas por onde passa. Vários rios próximos das zonas de mineração foram poluídos, prejudicando a agricultura de subsistência, a pesca e até o gado das comunidades locais. Crianças têm sido vistas a brincar em ambientes contaminados e muitas famílias relatam doenças respiratórias e de pele. E o que é mais perturbador? Não existe fiscalização rigorosa, nem responsabilização das empresas exploradoras. O Estado, em muitos casos, parece ausente ou conivente enquanto os contratos são assinados em Maputo sem que os chefes locais tenham qualquer poder de decisão. A tal descentralização, que devia trazer autonomia e desenvolvimento local, mostra-se uma farsa quando confrontada com os interesses das multinacionais. O silêncio da mídia nacional sobre este tema é ensurdecedor. E quando se fala, é com um tom celebratório, destacando investimento estrangeiro enquanto o povo geme em silêncio. Se já estás a sentir revolta, imagina o que ainda está por vir. Não largues este vídeo, porque o pior ainda está por ser revelado. Por detrás de cada mina de grafite há um contrato milionário assinado a portas fechadas. Empresas como Zero Researches e outras congêneres australianas e chinesas controlam blocos inteiros de exploração. E adivinha quem são os intermediários locais? Políticos, generais aposentados e empresários ligados aos círculos do poder. A população, que devia ser a primeira beneficiada, é mantida à margem. Quando ocorrem protestos ou exigências por compensações, a resposta vem em forma de promessas vazias ou repressão disfarçada. É o velho jogo. Privatizam-se os lucros, socializam-se os prejuízos. Em Cabo Delgado, o grafite virou ouro negro, mas apenas para uma minoria bem posicionada. Quem tenta questionar esse sistema é calado, intimidado ou simplesmente ignorado. Tudo é feito para parecer legal, mas nada disso é justo. Estamos diante de um esquema que lembra o colonialismo moderno, sofisticado, disfarçado e legitimado por discursos técnicos. Se achavas que o problema era apenas a insurgência armada, estás a ver sua superfície. O grafite pode ser o novo combustível do conflito. Continua conosco até o fim. Enquanto as empresas extraem o grafite debaixo dos pés da população, a guerra continua a empurrar famílias para fora de suas casas. Milhares de deslocados internos tentam sobreviver em campos improvisados, sem assistência médica adequada nem perspectiva de futuro. A pergunta que muitos fazem em silêncio é: será que coincidência que os recursos minerais se concentram justamente onde o conflito armado intensifica? A resposta pode ser mais sómbria do que imaginamos.
Há analistas que sugerem que a instabilidade interessa a certos grupos, porque num ambiente de guerra, a resistência comunitária enfraquece e a fiscalização desaparece. Assim, torna-se mais fácil extrair, explorar e transportar sem prestar contas. O grafite, que podia ser uma bênção para o povo moçambicano, virtou-se num símbolo de injustiça moderna. É urgente abrir os olhos, fazer perguntas incômodas e exigir mudanças reais, porque a verdadeira riqueza de uma nação não está no que esconde no subsolo, mas no que garante para o seu povo. O governo moçambicano frequentemente justifica a concessão de megaprojetos como forma de atrair investimento externo e impulsionar o crescimento econômico. Mas na prática, pouco ou nada desse crescimento chega às populações locais. Os relatórios oficiais são vagos, os números das receitas não batem com a realidade visível nas comunidades e a transparência é praticamente inexistente. O orçamento do Estado raramente apresenta detalhamento sobre quanto foi efetivamente arrecadado com a exploração do grafite, nem há clareza sobre os mecanismos de redistribuição dessas receitas. Além disso, os acordos assinados com empresas estrangeiras muitas vezes incluem cláusulas de confidencialidade, que impedem o escrutínio público. Ou seja, o povo não sabe quanto vale o que lhe pertence, nem onde está o dinheiro. E sem informação, não há poder de reivindicação. Isto não é apenas má gestão, é um sistema estruturado para perpetuar a desigualdade. Se achas que o povo merece saber a verdade, comenta abaixo, transparência já, e continua atento ao que vem a seguir. Curiosamente, países como o Canadá, os Estados Unidos e a Alemanha estão a investir milhões para garantir acesso estável ao grafite moçambicano. Isso porque o grafite de Cabo Delgado é considerado de alta pureza e tem propriedades ideais para a produção de baterias de longa duração. Esses países falam de sustentabilidade, energia limpa e transição ecológica, mas poucos querem saber se essa energia limpa está sendo construída sobre o sofrimento de comunidades moçambicanas. O que se vê é uma corrida global por recursos, sem preocupação ética ou social. Enquanto isso, Moçambique continua a vender barato aquilo que o mundo compra caro. Não há uma estratégia nacional para agregar valor ao grafite antes da exportação. Nenhuma refinaria, nenhum centro de pesquisa, nenhuma indústria local é criada a partir desse mineral. O país continua a exportar matéria-prima bruta e a importar produtos acabados, perpetuando a lógica colonial. Já parou para pensar que estamos a repetir os mesmos erros do passado? Fica conosco, porque na próxima fase vamos falar do que ainda pode ser feito. Chegados a este ponto, a pergunta torna-se inevitável. Será que ainda há chance de transformar o grafite num motor de desenvolvimento justo? A resposta depende da pressão que o povo estiver disposto a fazer, da coragem de jornalistas, da responsabilidade de políticos e da união das comunidades. Precisamos de leis mais rígidas, contratos públicos auditáveis, redistribuição justa das receitas e, acima de tudo, de uma visão que coloque o bem-estar humano acima do lucro imediato. Cabo Delgado não pode continuar a ser apenas uma província rica em grafite e pobre em dignidade. A verdade está exposta, mas a mudança exige ação. Na próxima fase, vamos aprofundar os caminhos possíveis para romper com esse ciclo de exploração, mostrar exemplos de outros países africanos que conseguiram renegociar com os gigantes da mineração e revelar os passos concretos que Moçambique pode dar antes que seja tarde demais. É possível reverter o atual cenário? A resposta é sim, mas requer vontade política e pressão social real. O primeiro passo é a renegociação dos contratos. Países como Tanzânia e Zâmbia já começaram esse processo, exigindo maior participação estatal nas minas e mais transparência nos lucros. Em Moçambique, muitos dos contratos atuais foram assinados em contextos de fragilidade institucional, sem consulta pública, com benefícios desproporcionais às multinacionais. É urgente que o governo revise esses contratos e introduza cláusulas de partilha de lucros, cotas obrigatórias de emprego local e fundos de investimento comunitário. Sem isso, o grafite continuará a ser uma riqueza que passa por nós sem nos pertencer. O tempo de submissão já passou. O que falta agora é coragem. Se outros países africanos conseguiram, nós também podemos. Partilha este vídeo com alguém que ainda acredita que não há alternativa, porque há, e começa com a verdade. Mas nem tudo depende de quem está no poder. As comunidades locais têm mostrado resiliência admirável mesmo diante da marginalização e da violência. Em alguns distritos, moradores têm criado comitês de vigilância, denunciado abusos ambientais e exigido compensações mínimas das empresas. Ainda é pouco, mas é um começo. A organização comunitária, com apoio de ONGs e instituições independentes, pode tornar-se uma força poderosa. Quando o povo entende o valor real do que tem no seu solo, passa a defender esse patrimônio com mais firmeza.
educar sobre direitos minerais, capacitar líderes locais e criar plataformas digitais de denúncia e monitoramento são ferramentas essenciais. A resistência nasce do conhecimento, e um povo bem informado é mais difícil de enganar, explorar ou silenciar. O que se passa hoje em Cabo Delgado não é só uma crise, é uma luta por dignidade. Estás a aprender algo novo com este vídeo? Então comenta. O saber é poder. E vamos espalhar consciência. Se há um grupo que pode mudar o rumo desta história, são os jovens moçambicanos. Mas hoje o jovem de Cabo Delgado está encurralado entre a violência armada, o desemprego e a ausência de perspectivas. Muitos são aliciados para as fileiras dos grupos insurgentes não por ideologia, mas por desespero. Outros tornam-se trabalhadores informais nas minas, em condições degradantes e sem proteção. Isso não é destino. É consequência da falta de investimento em educação, formação técnica e empreendedorismo local. Com centros de capacitação voltados para as cadeias do grafite, poderíamos estar a